Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, dando continuidade aos resultados que foram apresentados por decorrência do segundo trimestre de 2023. Hoje vamos dar uma olhada nos resultados que foram apresentados pelo Banco Bradesco, onde avançou a inadimplência. Eu sei que houve na praça muito comentário a respeito, porque foi um dos primeiros bancos a mostrar os seus resultados, do ponto de vista de que isso aí poderia levar a impactos ou indicativos dos impactos que estão acontecendo na nossa economia. Mas caso você seja acionista do Bradesco ou pense em ingressar na companhia, vamos dar uma olhada o que de fato aconteceu. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar das demonstrações financeiras consolidadas e em particular aqui o IFRS, onde nós vamos dar uma olhada naqueles dados que mais nos interessam para a composição da nossa tabela de indicadores lá no final desse vídeo. Você vai saber os dados, os indicadores, os múltiplos fundamentalistas que nos levam a tomadas de decisões a respeito de qualquer companhia, aqui em particular do Banco Bradesco. Mas eu vou direto aqui na página 19. Dos aspectos aqui que nos interessa bastante depois na composição dos múltiplos e que nós entendemos como relevante é o patrimônio líquido. Veja que ele cresce aqui para 167 bilhões em relação aos 160 no final do ano de 2022. Também, na mesma sequência, nós conseguimos enxergar aqui dois resultados que muito nos interessam. Um deles é com relação à receita. Veja que a receita ela chega a 110 bilhões, a receita de juros e similares. Ao passo que em 2022, no acumulado do primeiro semestre, chegava a 94 bilhões. Já aí está a questão. Veja que o lucro líquido ele sai de 15,4 em 2022, nos primeiros 6 meses, para 9,5 nos primeiros 6 meses de 2023. E aqui, na apresentação dos resultados por decorrência do segundo trimestre de 2023, nós vamos encontrar informações que podem nos explicar por que houve essa redução no lucro líquido IFRS do Bradesco. E antes de chegarmos lá, vamos ver alguns destaques. O lucro líquido aqui especificamente no segundo trimestre, ele foi a 4,5 bi. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido em 11,1. A carteira de crédito ficou aqui em 868 bilhões e o índice Basileia de nível 1 em quase 13%. Depois nós vamos dar uma olhada como é que ficou o índice Basileia total do Bradesco. E o Bradesco, que se coloca como o maior banco privado no setor de crédito ao agronegócio, veja que ele coloca mais de 60 bilhões à disposição, que é o crédito pré-aprovado para as safras 23 e 24. Lembrando que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem 11 bilhões, então você já pode fazer um comparativo. No desempenho operacional, nós tínhamos visto aquele lucro líquido de 4,5 bi. Veja que aqui no lado o banco comenta como lucro dentro das suas expectativas. Se nós olharmos para a evolução do lucro líquido, aqui está, eu acho que esse gráfico ele é muito bem explicativo. No primeiro trimestre de 23, estava 4,2 bilhões e depois chegou a 4,5 agora no segundo trimestre. Veja que tem um crescimento aqui. Mas o que impactou, assim, no geral, a evolução está na provisão para devedores duvidosos, que fica em 799 milhões e, por conseguinte, impacta de forma muito consistente do ponto de vista do Banco Bradesco, até porque ele menciona aqui do lado, ó, PDD se mantém elevada. E o fato dela ser elevada é um indicativo de que talvez o banco tenha uma alta inadimplência, e nós vamos ver isso logo em seguida. Mas não é só isso, nós temos que ver outros detalhes. Ao passo que a carteira de crédito ficou aqui nos 868 bilhões, teve um crescimento no anualizado em relação ao segundo trimestre de 22 de 1,6%, levou a uma revisão do guidance da companhia. Veja aqui, ó, o guidance anteriormente era de entre 6,5% de crescimento a 9,5% e agora reduziu bastante, que é o revisado, né, de 1% a 5%. Então veja o impacto da ampliação da sua carteira de crédito. Isso aqui, evidentemente, vai levando aos impactos dentro do lucro líquido do Banco Bradesco, mostrando aí que até o final do ano talvez o banco não tenha um cenário
tão consistente, ou pelo menos tão, tão mais, digamos assim, proeminente quanto ele fez no início do ano. De modo que o banco começa, de alguma forma, olhando para a questão da composição do seu crédito, trabalhar novas safras. E veja que essas safras aí, elas começam a ter um certo resultado. Então, ao mesmo tempo que reduz a concessão de crédito, a gente viu agora há pouco, com relação às inadimplências, veja que atrasos acima de 30 dias, eles acabam caindo aqui. Ó. No total, cai 45%, no cartão de crédito 50%, isso porque, claro, o banco, nessas novas safras, começa a fazer uma maior seleção em relação ao que ele fez no passado. Com relação à inadimplência de 90 dias para essas novas safras, veja que ela fica aqui, ela cai 0,8 pontos percentuais. As despesas com as provisões para devedores duvidosos chega a 10,3 bi e no segundo trimestre de 23 ela cresce 94,2% aqui no comparativo ao comparativo semestral nesse caso. Então se compara o segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023 e ao passo que ela cresce aqui 8% no comparativo trimestral com relação ao trimestre passado. Se nós olharmos aqui para a PDD expandida sobre as operações, isso aqui vai dar em percentual, veja que tem uma linha de crescimento. E com exceção aqui no quarto trimestre de 22, porque neste caso aqui nós tivemos o impacto das lojas americanas. Não tivesse o impacto das lojas americanas, ficaria em 4,5, mas ainda fica na linha de crescimento, saltando do segundo trimestre de 21, de 1,9 para 4,8, e a gente quer que, na verdade, esse patamar assim ele seja bem reduzido, indo aqui na direção do que aconteceu durante a pandemia. A provisão com devedores duvidosos, ela cresce, vai a 60 bilhões, que é o total, isso é marcado aqui nessa coluna. Quando você olha para essa linha, é uma relação que existe entre a provisão total e a carteira, o que representa em percentual 9,6%. Tudo isso porque lá no final das contas, a inadimplência acima de 90 dias, considerando as carteiras como um todo, veja, se você olhar aqui para esta linha que está em cinza claro, que é o que mais chama atenção, essa inadimplência cresceu muito nas micro, pequenas e médias empresas, que é o que toca o país. Isso aí tem acontecido também nos demais bancos, o que dá um indicativo do andamento da economia do Brasil. No total, que é esta linha em vermelho, veja que chega a 5,9, é uma das maiores inadimplências. Mas aqui a gente precisa considerar que isso é em relação ao Bradesco. Outros bancos, como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco do Brasil, o Santander, eles não estão nesses patamares, indicando que eles tinham carteiras que não tinham um risco tão alto quanto é o caso do Bradesco. Outro item para nós olharmos em relação ao guidance foi com relação à margem financeira. Veja aqui o guidance de 23, que tinha uma projeção entre 7 e 11, cai aqui a margem para entre 2 e 6%. Então, o banco realmente ele tem uma expectativa negativa até o final de 2023. E por outro lado, com relação às despesas operacionais, veja que a expectativa era que houvesse um crescimento entre 9% e 13%, e houve uma revisão aqui entre 7 e 11, e o realizado está em 11,3, mas veja que o IPCA está em 8,8. Então, o que mais impactou foi 8% a 10% nos reajustes bancários. O que acontece aqui é que também tem um crescimento aí das despesas operacionais do banco, e eu acho que o banco vai ter alguma dificuldade para ficar dentro do seu guidance revisado diante de tudo que nós temos visto. Na parte de seguro e previdências, diferentemente de Caixa Federal e Banco do Brasil, que separou o seu segmento, no caso do Bradesco, tudo fica junto, como acontece com o Santander. Veja que talvez tenha melhorado a questão do banco, ou salvo do ponto de vista de resultados, foi justamente o segmento de seguros, previdência e capitalização, que levou uma revisão do seu guidance, que estava entre 6% e 10%, e
e o realizado está em 21,7% e o guidance acabou revisado aqui para entre 21% e 25%. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 24,5%. E só para nós termos um comparativo nesse segmento, veja, quando a gente fala aqui de Caixa Seguridade, o ROI ele fica aqui anualizado, na verdade nosso é o projetado, em 28,4%. Enquanto que BB Seguridade, ele fica em 83,3%. A gente começa a ver algumas diferenças aí dentro desses segmentos de seguro, mas o lado que a gente pode mencionar como significativo é que o Bradesco nesse segmento teve um ótimo desempenho. O índice Basileia, ele cresce 34 bps e ele salta aqui para 12,9% em relação ao primeiro trimestre que estava em 12,6%. Esse aqui é o nível 1, veja, está marcado aqui em cima, mas se nós considerarmos como um todo, está em 15% o Basileia do Bradesco. Lembrando que o índice de Basileia é aquela parte com a qual o banco participa nas concessões de crédito. Então ele está em 12,9, 12,15 na verdade, e os outros 85 ele capta no mercado através, por exemplo, da poupança, dos CDBs, que são aqueles clientes que colocam seu dinheiro à disposição do banco. Quanto maior o índice Basileia, melhor a recomendação do Banco Central é que ele fique ali em aproximadamente 11%. E agora chegamos com esses resultados que apuramos a nossa tabela de indicadores dos nossos múltiplos. Veja que nós tínhamos uma projeção aqui de 239 bilhões na receita e a projeção agora ficou em 221. Então, evidentemente, está em consonância com os resultados que a gente tem verificado e que foram apurados. Por outro lado, o lucro líquido nós projetávamos 22,5 e agora ficamos aqui em 19 bilhões de lucro líquido para o Bradesco, que vem aí, ele já fez até as suas projeções de pagamento, vai ficar em torno desses R$ 1 de dividendos, com payout aqui de 56%. Então a gente projetou exatamente em linha com o que o banco anunciou até o presente momento. Com isso, veja aqui o preço teto, porque basta dividir esse 1%, R$ 1, aliás, de proventos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. O nosso preço teto aqui fica em 16,74%. Na média, nos últimos 5 anos, o banco vem pagando R$ 1,06. Com isso, o preço teto ficaria em 17,7%. No momento que estávamos fazendo esse vídeo, aliás, nem é no momento, na realidade. Hoje é dia 21 de agosto de 2023 e essa cotação da ação ela é relativa à última sexta-feira, no fechamento do mercado, R$ 15,13. Então, evidentemente que a ação está se oferecendo, ela teve até uma queda significativa da última vez que analisamos o banco, e isso foi em decorrência dos resultados que foram apresentados. De outra parte, nós olhamos aqui para o patrimônio líquido do banco, chegou a 167, como nós vimos, 167 bilhões. Veja aqui para o preço da ação, o valor patrimonial por ação, aliás, o preço da ação de R$ 15,03 dividido pelo valor patrimonial por ação, chega aqui um PVPA de 0,96. Quando está abaixo de 1, a gente tem aquela referência de que a ação possa estar barata, e acredito que ela realmente está nesse patamar, e que não há riscos aí em investir, ou pelo menos é muito reduzido investir em Bradesco. Já se pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação, 8,43, se você comprar a ação a R$ 15,13, em função do lucro líquido que nós apuramos, que são esses 19 bilhões, você terá de volta o seu valor em aproximadamente 8 anos e meio. E para os proventos aqui que estimamos, em função do preço da ação, nós chegamos aqui a um dividend yield de 6,64, o que está acima dos 6% que nós procuramos, o que é um indicativo de que a ação do Bradesco está se oferecendo. E finalizamos com a nossa tabela comparativa, banco a banco, agora incluindo o Bradesco. Lembrando que nós temos aqui Banrisul, Santander, temos outros bancos que nós já fizemos, como o ABC, e veja que aqui eu estou levando em consideração as cotações do dia 18 de 8 de 23, ou seja, a última sexta-feira, hoje lembrando, é 21 de agosto de 2023. Isso aqui vai ficar à disposição para você fazer o seu comparativo no Instagram do canal mh.investir, verificar se
Banco Bradesco cabe na sua carteira, considerando, né, os dados que nós apuramos da análise que fizemos aqui no canal. Então agora você tem mais um banco aí que você pode levar em consideração se você coloca ou não na carteira. Não é parte da carteira do canal, mas tem uns indicativos interessantes aí em torno do Bradesco, principalmente se você pensar em termos de projeto, e o banco confirmar que não deverá avançar com créditos que não são aqueles com menor risco que se tem aí em outros bancos do setor. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!